Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de maio, nós vamos meditar de Neemias do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A defesa contra os adversários. Pois é, tendo Sabalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira. E se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhe-ás isso? Sacrificarão, darão cabo à obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará este muro. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Assim edificamos o muro, e todo o muro fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo de trabalhar. Olha só, mas ouvindo Sabalate e Tobias, os arábios, o amonita, os asdoditas, que preparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começaram a se fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porque nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guardas contra ele, de dia e de noite. Olha que coisa extraordinária nós aprendemos aqui com Neemias. Sempre que você se dispor a fazer algo para o Senhor, vai se levantar alguns que irão contra a essa vontade. Aqui, Sabalate e Tobias. Preste bem atenção. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar esta obra. Olha a dimensão, deste ataque que eles queriam fazer. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde mora, subirão contra nós. Então, pus o povo por família nos lugares onde moravam, abaixos por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: e os que temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos e pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios dele, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhavam na obra e a outra metade impunha-se lanças, escudos, arcos, couraças e os chefes que estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os encarregados por si mesmo tomavam as cargas, cada um com a sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, e assim edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto a mim.
Disse eu aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: grande e extrema é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi para ter convosco, e nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunha as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava e com as armas à sua direita. Pense só, né? O foco que eles tiveram na construção desses muros. Não paravam para nada, se revezavam de dia e de noite nessa tarefa. E aí, nós vimos no capítulo 5 que foi grande, porém, o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivemos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e somos filhos, são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos nossos filhos, as nossas filhas, para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estavam reduzidos à escravidão. Não está em nosso poder evitá-los, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são dos outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: sois usuário, cada um para com o seu irmão, e não convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses, e vós outros negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do Senhor Deus por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, e demos a mão a este empréstimo. Restituí-lhes hoje, pois peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite que exigis deles. Então responderam: restituí-lhe-emos, nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo aquilo que prometeram. E aí, nós vamos ver o bom exemplo que Neemias dava diante do povo. Olha só, também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de tua casa e do teu trabalho, e do homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação seja sacudida e despojada. E toda a congregação respondeu: amém. Eu já comentei aqui, você sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Pois bem, também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador.
Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo. Eles tomaram pão, vinho, também 40 ciclos de prata, até os seus moços dominava sobre o povo. Porém, eu assim não o fiz, por causa do meu temor a Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também a minhas custas eram preparado aves, e de 10 em 10 dias muito vinho, de toda a espécie, e nem isso exijo o pão devido ao governador. Porquanto servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Então, Neemias, ele fez da sua vida o próprio exemplo. Ele pegava do bolso dele e dava às pessoas que trabalhavam ali. E ele tinha direito, como governador estabelecido, a ter um salário. E ele abriu mão disso. Não oprimiu o povo, ao invés disso, tirava recursos próprios dele para servir aquela obra. E aí nós vamos ver que os inimigos vão conspirar contra Neemias. Tudo isso tentando impedir Neemias de concluir a boa obra que ele tinha dado início. Isso está relatado no capítulo 6. Tendo ouvido Sabalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sabalate, Gesem, mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeia no vale de Ono, porém intentavam me fazer o mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Então Sabalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, que trazia na mão uma carta aberta. E o teor era o seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os teus judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, segundo dizes, queres ser tu rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo esta palavra. Vem agora, consultemos juntamente. Olha que cartada de intimidação que Tobias manda a Neemias. E aí, porque todos eles procuravam aterrorizar-me, dizendo: assim as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, Deus fortalece, Senhor, as minhas mãos. Era o pedido de Neemias. Veja só. Então, percebi que não era Deus quem os enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sabalate o subordinaram. Para isso o subordinaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me inflamar e me vituperiasse. E aí ele faz mais uma oração. Lembra que eu falei ontem? Neemias foi o homem da oração. Olha só, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sabalate, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me.
E aí nós vamos ver que vamos ter aqui ainda no capítulo 6 o final dessa empreitada. Veja só, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elu. Em 52 dias eles concluíram a obra. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobia que vinha para ele. Pois muitos em Judá lhe eram ajuntamento, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã, que se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações falavam na minha presença, e nas minhas palavras lhe levavam ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. E aí o capítulo 7, Neemias vai estabelecer guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça. Enquanto os guardas ainda estão ali, que se feche as portas e se tranque. Ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um ao seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. E aí nós vamos ter a relação daqueles que voltaram de Jerusalém, né? E essa mesma relação, ela está descrita em Esdra 2, do capítulo 1 ao capítulo 70. Aqui vai falar todos eles, inclusive os sacerdotes, né? E aí, finalzinho do capítulo 7, nós vamos ver a contribuição que foi trazida ao templo. Alguns cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro ouro, 1000 daricos, 50 bacias, 50 e 30 vestes sacerdotais. Alguns cabeças da família para o tesouro da obra, ouro, 20.000 daricos em prata e 2.200 arráteis. E aí nós vamos ver que tudo isso já tinha sido escrito por Esdra, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 8, nós vamos ver Esdra lendo a lei ao povo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.